deputado Sérgio Sveiter, do PMDB, emitiu parecer a favor da investigação do presidente da República por corrupção passiva. Parlamentares afirmaram que receberam ligações sobre a liberação de milhões de reais em emendas parlamentares para que votassem a favor do presidente. Dentro da prisão, Eduardo Cunha escreve para a Polícia Federal e a Procuradoria da República. Os manuscritos podem resultar em uma delação premiada. Sobre estes assuntos, a gente conversa com o advogado Sebastião Melo e o cientista político Benedito Tadeu. César, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Final de semana, boa noite, boa tarde. Né? E conseguimos chegar de Porto Alegre até aqui. Pois é. Sai mais cedo. Está movimentado, também foi movimentada a área política. Brasília está num movimento só. No final de semana, muita coisa aconteceu, de sexta para sábado, domingo, segunda. Eu confesso que chegou até a dar problema na nossa redação, porque tinha que atualizar a todo momento, né? A pauta nasceu de um jeito e está chegando aqui para os nossos convidados de outro. Vou começar com o que mais Cunha tem a falar, né? O que ele pode reforçar do que já foi dito ou ele ainda tem alguma carta na manga? Começa com o professor Benedito Tadeu César. Ives, é sempre um prazer estar aqui, mas é cada vez mais catastrófica, né, a situação que a gente vive. Eu acho que o Eduardo Cunha é um explosivo, não vou dizer ambulante, porque ele está preso, né? Verdade. Certo? Mas ele conhece os segredos todos aí, né, da grande quadrilha instalada no poder, né? Ele é um homem que, na verdade, se a gente for pegar pela palavra, né, do ex-presidente do Senado, ex-líder, né, do PMDB no Senado, desculpe, Renan Calheiros, né? Que também não é flor que se cheira. Que também não é flor que se cheira, mas que conhece também muito bem todos esses meandros, não é isso? Quem governa o país continua sendo Eduardo Cunha, não é isso? Quer dizer, então, ele tem muito a dizer, certo? Quer dizer, não sei até que ponto ele vai dizer, né? A Operação Lava Jato já está desmontada, como a gente dizia que iria acontecer, não é isso? Quer dizer, o grande objetivo era pegar o PT, o Lula, né? E agora parece que os que eles não estão conseguindo pegar exatamente, não é isso? É o PT e o Lula, né? O Vacari foi absolvido, né? Pelo menos em uma das acusações, apesar de que continua preso, não é isso? O Lula, até hoje, o Moro não se manifestou, talvez porque não há provas, né? O Vacari foi absolvido por falta de provas. Sim, ou está esperando, né, um momento oportuno para isso, mas aquilo... Está aí, né? As pesquisas mostram... Sim, mas se ele demorar mais um pouquinho, não vai dar mais tempo, não é isso, para inviabilizar a candidatura do Lula. Então, o que eu quero dizer, sem entrar no mérito, não é que aquilo que se montava, não é, parece que está revertendo. Quer dizer, aqueles que foram os grandes beneficiários do circo que se montou, não é isso? Para destituir a presidenta eleita, não é isso? E para viabilizar essas reformas, que também, sem que a gente entre no mérito das reformas, são reformas que estão sendo empurradas para a população, para o país, sem que haja uma discussão com a população. Nós estamos numa democracia, reformas tão profundas quanto essa precisam ser debatidas, né? Então, todo esse cenário que foi criado para se chegar a esse ponto está se revertendo, né? Está estourando exatamente naqueles que montaram o circo, tá? Eu não sei até que ponto isso vai. Eu tenho a impressão, assim, o tema, por incrível que possa parecer, né, e contraditório que possa parecer, está se mantendo e irá se manter enquanto não se encontrar alguém que possa acelerar as reformas e garantir que elas ocorram. Tá? Quer dizer, como o Botafogo, não é isso? O Maia. Tá? Se apresenta como o fiador das reformas, mas com maior força, talvez, no Congresso do que o Temer tem hoje, né? Pode ser que o Temer acabe sendo efetivamente destituído, né? E o Maia assuma. O que é uma grande piada, né? Quer dizer, o Maia é chamado, né, como o Maia o Pequeno.
Bom, o que eu pude ver já no nosso início de conversa, e aqui eu fiz algumas conjecturas, o professor fez outras conjecturas aqui, outras possibilidades, é de que realmente não se sabe aonde a gente vai chegar, com tanta coisa que ainda tem para acontecer, ser dita, falado, ser apurado. Né? E as coisas são incríveis. Por exemplo, quem está dando esse aval para que siga, né, doutor Melo, é alguém do próprio PMDB. Né? Vamos lembrar que o deputado Sérgio Sveiter é do PMDB. A gente falou o nome de Renan Calheiros, PMDB. A gente falou aqui de N partidos que estavam... Eduardo Cunha, PMDB. Eduardo Cunha, PMDB. Outros partidos que estavam, né, aliados num determinado momento do poder, entre PT e PMDB, né, que acabaram compondo a chapa de Dilma e Temer. A gente falou aqui da Operação Lava Jato, que pegou um monte de partidos aí, envolveu dentro. Agora não se sabe para onde é a operação. Ou seja, eu já não sei mais o que está acontecendo. E pelo jeito, com o que vem aí com a delação do Cunha, porque ele escreveu, agora vamos ver se vai ser homologado ou não. O que tem ali, que eu ainda não sei. Nem tu sabe, nem eu, nem ele, nem a torcida do Grêmio, nem do Colorado. A gente está rindo de constrangimento. Os movimentos em Brasília estão que nem Bolsa de Valores de Tóquio, sobe e desce a cada minuto. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou favorável ao Instituto da Delação. Sim. E torço muito para o Eduardo Cunha fazer a delação. Acho que os procuradores vêm resistindo a esta delação, até porque ele está no topo dessa picaretagem e talvez não fosse um bom exemplo, né, livrar ele de uma pena grande, mas eu entendo que o Cunha tem muito a dizer e eu espero que ele diga. Então, essa é a primeira questão. Segundo, eu quero dizer que eu gostei, não ouvi todo o voto, eu estava vindo para cá, ouvi a finalização do voto do Sveiter. Eu o conheço porque, quando eu fui conselheiro da OAB, lá na década de 90, César, num dos nossos encontros, né, aqui, não sei se era o Valmir ou o Levenzon, que era o nosso presidente, nós fomos todos no Rio de Janeiro, nos recebeu muito bem, cara muito cortês. Eu conheci ele mais como advogado. E até vim descobrir que depois ele tinha sido secretário do Cabral, secretário do Garotinho também, e hoje deputado federal. O que está posto ali? O que acontece? Quando tem uma denúncia contra alguém, indícios fortes de crime, a promotoria, que é a dona da ação penal, né, ela pode abrir um processo e lá no final o sujeito pode ser absolvido. O caso do presidente da República é um caso atípico, porque ao juízo de admissibilidade, que começa na Comissão de Justiça, que não é terminativa e que vai ao plenário, se for admitido, ele é afastado em até 180 dias. Está correto? Bom, e aí é que assume o presidente da Câmara. Penso eu que, se isso acontecer, o Temer não volta mais. Correto? Acho que o país não se sustenta. Então, acho que o Temer vai continuar presidente da República ou não, e talvez até passe essa primeira denúncia, Benedito. Não aceite, talvez até não aceite. Eu não estou convencido disso, tá? Mas eu quero lembrar aqui, no debate, de que o procurador Jandô disse o seguinte: eu vou fatiar essa denúncia. Ou seja, então vem mais coisas por aí. Então, e todos os deputados que estão lá são candidatos à reeleição, correto? Todos são candidatos à reeleição. E terão uma exposição muito grande, tá, nesse processo. Então, agora, tem um fator que, para mim, tem me indignado muito. Porque, olha, eu sou do MDB, sou do PMDB, mas sou aqui do Rio Grande do Sul, e da mesma forma que eu reconheço grandes quadros no PT do Rio Grande do Sul, de pessoas dignas, também no meu partido. Mas eu quero dizer o seguinte: essa patifaria nacional está envolvendo praticamente todos os partidos. Agora, eu quero dizer o seguinte: o Brasil precisa ser passado a limpo, e essa questão não é partidária. Então, o relator do PMDB, eu achei uma decisão. Primeiro, o presidente da comissão é do PMDB, é um deputado de Minas Gerais. Ele não aceitou a imposição de um relator pelo governo. Ele escolheu o relator, correto? Escolheu o relator fez o seu relatório. Isso não significa que ele será vitorioso na comissão, e muito menos em plenário. Claro. Mas eu quero dizer que o relatório é um indício argumentativo muito forte para, evidentemente, quem defende o juiz de admissibilidade. Agora, eu vou falar aqui, Benedito, assim, eu, olhando assim o cenário, eu acho que o próprio PT não torce muito para sair o Temer.
Sim. Vou ser sincero, eu acho que hoje a genie da vez é o Temer. Então, bater no Temer, entendeu? Então, agudizar o Temer. E eu quero dizer que esse debate, lá atrás, muita gente, inclusive no meu partido, dizia, deixa a Dilma, porque a Dilma vai chegar agonizante lá no final e esse julgamento tem que ser na eleição. Então, quer dizer assim, tem muito jogo de cena nesse processo. Isso é importante. Tem muito jogo de cena nesse processo. Agora, eu quero dizer o seguinte, mas o que eu acho importante é o seguinte, é que nós estamos vivendo um processo nunca antes na história desse país, e aí eu volto para fechar minha participação, que a delação premiada nos permitiu isso. Por quê? Porque os bandidos estão denunciando bandidos. Eu quero entrar já nesse ponto, porque é a segunda questão, eu já vou para ela diretamente. A gente entrou numa discussão, tanto com os juristas também, a respeito da delação premiada. Alguns acham que a delação e o benefício para o Joesley Batista foi muito grande. Há uma chance disso também acontecer com o Eduardo Cunha, isso é a intenção, esperou o momento certo. O próprio Instituto da Delação Premiada, pode continuar no raciocínio e depois eu passo para o professor Benedito. Doutor Mello. Não, veja o seguinte, o Instituto, né, como toda lei, pode ser mudada, ter correções, modificações, mas eu acho que o Instituto da Delação ele deve ser preservado. E aquilo que for acertado, aquilo que o Estado acertar, ele tem que cumprir, tá correto? Isso não significa o seguinte, que lá no final, por exemplo, dos irmãos batistas, se tudo aquilo que ele prometeu entregar, ele não entregou, como ele ou qualquer outro delator, ele tem que pagar por isso, porque essa é a regra do jogo, correto? Mas eu vou te dizer também, eu acho que os irmãos batistas vão acabar sendo condenados por outras razões. Sim. E acho que o império deles logo vai à lona, né? Apesar que eles vão preservar nos Estados Unidos uma série de coisas, mas aqui, e acho que eles vão entrar, ou seja, pela especulação na Bolsa, por outras questões fiscais. Agora, o acordo feito, ele tem que ser preservado, porque senão você, evidentemente, não traz segurança para ninguém fazer acordo. Então, eu imagino no caso do Eduardo Cunha, ele tem uma pena, vamos combinar, que vai ser muito elevada, né? Então, eu não quero adentrar a isso, mas eu acho que para o Brasil, como eu acho, a delação do Palocci e a delação do Eduardo Cunha ajudaria muito a passar o Brasil a limpo. Por quê? Porque no caso do Eduardo, o Eduardo chegou à presidência da Câmara financiando campanhas com dinheiro sujo para mais de 200, 300 deputados. A eleição dele se deu muito antes de ser candidato. Por quê? Porque ele formou uma base no chamado Baixo Clero e financiou campanha de norte a sul para deputados, e esses deputados aqui levaram ele à presidência da Câmara dos Deputados como um homem muito poderoso. Por outro lado, o Palocci foi o mentor, ministro, articulador, o cara que esteve ao lado do Lula o tempo todo e que, portanto, também tem coisa a contar nesse país. Então, eu acho bom que isso aconteça. Agora, evidentemente, o comando disso são dos procuradores e dos advogados que representam os seus clientes. Não? Veremos os próximos capítulos. E teremos esses capítulos, efetivamente, por enquanto, ainda são especulações. Bom, temos a participação do André de Canoas, antes do professor Benedito. O governo de coalizão de partidos ajudou nesse bolo da corrupção, ou de corrupção, professor? Olha, o chamado presidencialismo de coalizão brasileira, na verdade, é o grande responsável por essa situação que nós vivemos, não é isso? Veja, nós citamos aqui o PMDB, o antigo PFL, hoje DEM, né, que está na iminência de assumir a presidência da República. Veja, numa situação normal, seria inimaginável a possibilidade, né, eleitoralmente, do DEM chegar à presidência da República. Mas, no entanto, esses partidos estão exercendo o poder no Brasil, pelo menos desde a queda do Getúlio, se a gente for, desde 54. Quer dizer, passou todo o período da ditadura, o PMDB o MDB naquela época era oposição, mas não deixou de participar também, de alguma maneira, com setores do PMDB, tanto é que existiam os autênticos e os adesistas, certo? Então, também
participou do consórcio, certo? E continuam participando. Na verdade, o termo presidencialismo de coalizão, o conceito, foi forjado para caracterizar a situação do período de 45 a 64. Tá? Porque isso, né, a análise foi sobre a prática de coalizão, né, para a sustentação dos governos naquele período democrático. Tá? Que depois se repetiu, né, no período anterior. Então, essa coisa e essa, vamos dizer, essa promiscuidade com o poder, né, vem de há muito tempo e ela foi agravada durante o período contemporâneo com as fórmulas de financiamento de campanha. Né? Quer dizer, a hora que você libera o financiamento de campanha com a participação de empresas privadas, sem controle efetivo sobre isso, né? Com cada candidato definindo quanto ele vai gastar, podendo simplesmente comunicar à Justiça Eleitoral durante a própria campanha que ele vai gastar mais, né? E isso é suficiente para justificar as coisas. Quer dizer, o que você criou? Você criou, né, um propinoduto, não é? Onde por que nós temos o Congresso mais venal, mais corrupto da história desse país? Não é isso? É produto desse sistema de financiamento e desse presidencialismo de coalizão. Não é? Agora, eu quero discordar aqui do meu colega, né? Veja, eu não quero a condenação e nem quero a absolvição nem do Cunha e nem do Palocci. Quer dizer, eu quero a condenação daqueles que, de fato, se revelaram culpados. Entende? Quer dizer, eu não tenho ilações, né? Veja, a simples denúncia, né, ou mesmo do Temer, né? Quer dizer, o que nós temos são denúncias sobre essas pessoas. Quer dizer, é preciso que sejam produzidas provas concretas, né? Convicções não resolve para condenar ninguém. Isso é um princípio jurídico, eu não sou jurista, mas isso é um princípio jurídico. Quer dizer, na dúvida, o réu, né, tem que ser inocentado. Então, é preciso que o Ministério Público produza, e compete ao Ministério Público produzir provas, não aos juízes. Quer dizer, há toda uma inversão aqui das figuras jurídicas nesse país. Nós estamos num melê que é muito complicado. Tá? A delação premiada, veja, ela pode ser um instituto interessante, né, para você investigar, né, mas você não pode ficar só com a palavra do delator. Né? E não pode também comprometer as outras instâncias da justiça, porque senão você vai eliminar, né, quer dizer, todo o processo, e você vai eliminar, inclusive, a figura do juiz, né, a quem compete dar a sentença. Quer dizer, se o promotor faz um acordo, se o Ministério Público faz um acordo de delação, e esse acordo de delação, mesmo que não se comprove, que é o que nós estamos vendo, né, em muitos dos casos, né, quer dizer, as evidências, né, não têm que ser buscadas e têm que ser transformadas em provas. Quer dizer, aí você fez um acordo com o sujeito, ele levantou um mundo de ilações que não foram confirmadas e vai ser confirmada o acordo que foi feito simplesmente porque um promotor, um conjunto, uma força-tarefa... Eu entendi, sim. Mas para que se tenha um resultado, lógico, a partir da delação, lógico, isso seja, simplesmente não seja premiado qualquer coisa que lógico. Mas eu acho que... Primeiro, acho que nós não temos nenhuma divergência nessa matéria. Não, eu só disse que eu não quero a condenação de ninguém sem provas. Eu sei que tu também não quer, mas é que tu fosse enfático dizendo a condenação do Cunha e a condenação do... É que as convicções... Veja lá como é que chama? Do Palocci. Elas ajudarão a esclarecer. Não, deixa... E tanto é que o Supremo acabou... Mas não a condenação, a investigação e a produção de provas. O Supremo, a semana passada, enfrentou essa matéria quando enfrentou o tema dos irmãos Batista. Olha, está mantido a delação, agora, se lá no fechamento da delação aquilo que foram as suas palavras não forem materializado, claro, evidentemente vai ratificar. Mas isto vale para todos. Sim. As convicções, sim, são os piores inimigos, tu entendeu? Da mentira e da verdade. Porque veja o seguinte... Então, assim, nós não podemos... o Estado Democrático de Direito não pode nem condenar o operário, nem a Dona Maria, e muito menos o Presidente da República ou a Presidenta da República, por ilações.
Sim. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, o juízo de valor é que se você tem dúvida, você faça a averiguação contra ti, contra mim, contra ele, e lá no final tu faz o julgamento. Por exemplo, Eu acho que o doutor Mello quis dizer que é um importante instrumento para que se discuta Agora, coisas que não estão postas no papel. Acordos por exemplo, geralmente não são não condeno, carimbados em cartórios. Eu não condeno nem absolvo ninguém, seja do PMDB, ou do PT, ou do PFL, ou do PP, por antecipação. Claro. Agora, o que não dá é dizer o seguinte, bom, em relação a esse partido eu vou condenar e outro não. Eu acho que tem problema em todos os... Acho que isso ficou bem claro. Aliás, eu vou dizer mais, é o seguinte, eu até esses dias escrevi um texto, diz assim, ó, o PMDB ganhou a democracia e perdeu a república, porque eu acho que os partidos, Benedito, infelizmente, não têm feito uma autocrítica. Nós temos que ter um olhar positivo, mas do negativo. Eu quero dizer que eu sou um militante, fui vereador, fui vice-prefeito, e quer dizer o seguinte, o PMDB não tem feito uma autocrítica, mas eu reconheço que os outros também não têm feito. E quero dizer mais, vamos fazer um remendão eleitoral nesses próximos 60 dias, que, aliás, eu te sugiro para tu debater esse tema. O que eles vão fazer? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão criar um negócio chamado distritão, que acaba com o restinho que tem de partido, com um único objetivo, para tentar salvar o mandato dos 503 deputados federais. Porque garantir a reeleição. Eles vão botar, por exemplo, vai pegar um partido grande, sabe quantos candidatos vai lançar, Beavis? 7, 8, 6, para não deixar os novos entrar. E vai ter o fundão do dinheiro público. E aí mantém os mesmos. E aí eu jogo o dinheiro, a televisão, em cima daqueles que são deputados. Eu preciso só avançar. Isso é uma indecência, né? Eu vou anotar. Isso é uma indecência. E só para finalizar o seguinte, para mim hoje, com a responsabilidade que tem os mandatos parlamentares hoje, são pontos comerciais. Eu vou anotar essa dica aí para a gente discutir. Pontos comerciais. Se possível ou não remendão para um voto distritão aí, que pode complicar ainda mais a situação, se a gente quer renovar a política, né? E em cima disso, como a gente está falando em coalizão, vamos falar de outros partidos, a gente não falou do PSDB. O PSDB está desembarcando o governo Michel Temer. Qual é a possibilidade de Michel Temer deixar o poder agora sem esse apoio ou esse aliado que era importante na sua base, né, que pelo menos durante o processo de transição do governo Dilma para o governo Temer foi importante nesse processo. E aí, como é que fica a situação do PSDB, na opinião de vocês? O PSDB está, vamos dizer, traindo Temer, não é isso? Abandonando o Temer, mas você acredita que ele está saindo do governo? Não, o PSDB está de olho na eleição. Ele está, entende? Ele está abandonando o Temer. Não. Para mim, por favor, o PSDB, como todos os partidos, o PSDB está de olho na eleição que vem. Essa é a questão. Não, mas não só na eleição. Antes da eleição, está de olho nas reformas. Não, ok. Quer dizer, passam pelas reformas. A grande questão, todo esse melê que nós estamos vivendo é para aprovar essas reformas. Eu consigo ver as duas coisas associadas nesse momento. Mas eu quero dizer o seguinte. As duas coisas estão importantes. Sim. Mas o PSDB, ele sabe... Não, mas é que tem tempo, claro. Desculpe te interromper. Ele tem um presidente que está na lona, que eles não sabem o que fazer. Porque mas sujeito... acabou de ter o seu processo engavetado na comissão de ética, com todas as provas, com a mala lá. Politicamente acabou. Bom, mas é que nem, veja bem, tu está dizendo uma coisa, há um indício que, na minha avaliação, eu acho que o Supremo tem que processar o seu Aécio Neves. Então, é o seguinte... Ali não é indício, ali a prova está evidente, né? Bom, mas eu podia dizer que também tem prova no sítio do Lula. Tu dizer que não concordo com isso? Podia dizer que tem prova no Guarujá. Não, é que está filmado ali. O que ela está dizendo mas não assim, dá para entrar nessa. Vamos mandar alguém que a gente possa... Foi julgado. Exatamente. Agora, quer dizer o seguinte, então, o PSDB... Não, mas espera um pouco. Uma coisa é você não ter provas. E outra coisa é você não ter julgamento. Tá bem, no caso ali, você não tem julgamento, mas você tem provas. Eu quero dizer o seguinte, é que tem que valer o rigor da lei... Para o Aécio, para o Cunha, para o Lula, para o Zé Dirceu, para o Renan Calheiros, para o Jucá, para todos, para o Temer. Não, o que eu estou destacando é que para o Aécio ele já foi absolvido. Eu vou ter que interromper porque é o seguinte, foi absolvido do ponto de vista da cassação do seu mandato, por enquanto. Porque uma representação não significa que outra não possa haver. Agora vamos ver se vão aparecer. Vai, vamos lá. O professor deixou bem claro a sua opinião sobre o desmonte ou o possível desmonte da Operação Lava Jato. Eu só queria que o doutor Mello
também deixasse a sua palavra. Há um desmonte ou não da Operação Lava Jato, pelo menos a Polícia Federal diz que vai montar uma equipe para trabalhar com outros crimes juntos, crimes financeiros. Acho que a sociedade... Pois é, mas não há um produto especializado. A sociedade, quando eu digo a sociedade, todos os estamentos da sociedade civil organizada, não tem espaço para recuo. Não tem espaço para revanche, mas não tem espaço para recuo. Quer dizer, o Brasil não pode abrir mão daquilo, na minha avaliação, que foi talvez o mais importante instrumento que teve em 500 anos. Quando é que um grandão foi para a cadeia nesse país? Em 500 anos? Só agora. Então, pelo amor de Deus, então não pode parar a operação agora. Não pode haver excesso. Sim. E eu quero dizer que tem promotores, tem procuradores que às vezes se excedem, tem juízes que se excedem, e isso não está correto. E o senhor acredita, como disse o professor Benedito, que há uma intencionalidade por trás desse desmonte da Operação Lava Jato? Eu não vi isso dele. Eu não vi não, eu não ouvi isso dele, mas... Eu afirmo que há sim, eu afirmo que há sim, e vou além. Ó, aquilo que tu diz que há promotores, há delegados da Polícia Federal que estão preocupadíssimos em acabar com a operação, tá? Porque tantas irregularidades foram cometidas que, se for investigar efetivamente aqueles que atuaram na operação, entende? Quer dizer, você elimina ali, olha, incrimina boa parte dos que participaram da operação. Sim. Tá? Com grampos ilegais, com vazamentos ilegais. Agora está dito. Eu acho que tem que aprofundar mais, sim, radicalizar mais, e tem que muita gente nesse país, porque o escândalo é uma corrupção que não deu certo. Tem muita gente que eu vejo aí hoje levantando a bandeira da ética que se enriqueceu na vida pública, sim, tu entendeu? Na empresa ou privada fazendo negócio com o público, e hoje está aí dizendo que é ético. Isso aqui não. Eu vou encerrar com a frase de um telespectador, o Clóvis, seja muito bem-vindo, Clóvis de Gravataí. Boa tarde. O Brizola estava certo. Está tudo corrompido. Às vezes eu só fico com medo da palavra tudo, porque acaba generalizando demais. Mas, de certa forma, a gente dá para fechar dizendo que 99, aí pode escolher o percentual que vem na vírgula. Alguns se salvam. Eu não sei se a gente tem tempo, Paulo, mas eu queria fazer um apelo aqui. Entende? Eu acho que esse país tem salvação. Eu sou otimista também. Você entende? Quer dizer, essa coisa de dizer todos são iguais, não são iguais. Também entende? Quer concordo. Dizer, nós temos que olhar bem, entende? Quer dizer, e selecionar bem. E outra coisa, entende? A gente não pode desistir de fazer política. Entende? Quer dizer, a política, as pessoas acham que política não é importante. A política define a nossa vida, define os rumos do nosso país e da vida de cada um de nós. Sem dúvida. Mas eu também quero deixar essa mensagem. Acho que o Brasil vale a pena, tem jeito, uma grande nação, um grande povo, e vai ser um outro país depois de passar da limpo. E aqui estávamos fazendo política, debatendo política, por isso agradeço sempre, de coração, a presença dos nossos dois convidados mais que especiais, que sempre atendem a gente. Sejam sempre bem-vindos, professor Benedito, doutor Mello, sejam sempre bem-vindos. De coração.